Olá, é quarta-feira, dia 15 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre febre amarela, isso mesmo. E ainda vamos acompanhar juntos aqui no programa Assunto do Dia as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje está imperdível. E o Brasil vive o maior surto de febre amarela desde 1980, quando o governo federal passou a registrar dados nacionais sobre a doença. O vírus da febre amarela que causa o atual surto, ele circula ali nas áreas rurais, silvestres e de mata, transmitido por mosquitos. O Brasil tem 234 casos confirmados de febre amarela e 79 mortes. Isso de acordo com o novo boletim divulgado na última segunda-feira, dia 13, pelo Ministério da Saúde. Do total de óbitos, 69 ocorreram em Minas Gerais, estado mais afetado desde o início do surto. Mas e nós que moramos aqui na região nordeste do país? Devemos nos preocupar? Vamos saber aqui com o nosso convidado de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o George Dimec, ele que é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos tirar nossas dúvidas sobre este tema com o nosso convidado, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Os órgãos de saúde pública estão preocupados. Em alguns estados, a preocupação é com a quantidade de casos. Em outros, o problema é manter a população tranquila. Vejamos aqui em Recife. Os postos de vacinação estão sempre lotados. Entre as doenças que as pessoas mais querem buscar imunização está a febre amarela. Mas vamos com calma. A capital pernambucana não está entre as cidades onde a doença está assolando. A gerente de atenção à saúde do Recife explica. Em relação à febre amarela aqui em Pernambuco, nós não temos casos desde a década de 1940. Então, isso por si só já dá uma certa segurança. Outro ponto que tem que ser sempre abordado é que os casos de febre amarela que estão aparecendo no país, eles são de origem silvestre. Nós temos dois tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. Então, esses casos que estão aparecendo com predomínio maior no estado de Minas Gerais são todos silvestres. Então, a área urbana ela ainda está muito preservada. Então, no momento, só quem tem mais que tomar mais precauções são as pessoas que vão viajar para as áreas que estão acontecendo os surtos. Essas pessoas precisam tomar a vacina de febre amarela 10 dias antes da viagem. É o seguinte, se você vai viajar para algum lugar do norte do país ou para São Paulo, Rio ou Espírito Santo, por exemplo, você pode chegar até um posto de vacinação, porém terá que comprovar a viagem. Um documento como este serve. É um contrato da agência de viagens, que traz todas as informações. Não é uma vacina que faz parte do calendário habitual. Então, se você chegar com seu cartão para completar, seja uma criança, um idoso, um homem, uma mulher, que nós temos programas de vacina específicos, você não tomará a febre amarela. Você vai ter que explicar. Eu estou viajando, eu tenho um ticket, eu tenho uma passagem. As orientações não param por aí. Se ligue nas contraindicações da vacina. Afinal, não é todo mundo que pode tomar. Entre 9 meses de idade e 60 anos, geralmente as contraindicações nessa idade são: se você estiver fazendo um tratamento com imunossupressor, tratando câncer, se você for imunodeprimido por alguma doença, gestantes também não é aconselhável a vacina. Mulheres que estão amamentando crianças até 6 meses também não é aconselhável. Se você tiver alergia a ovo ou antibiótico eritromicina, porque a vacina é feita nesses compostos. Fica a dica. Se você vai viajar para algum local de risco, tome a vacina. Caso vá ficar por aqui mesmo, não precisa de pânico. Pois bem, não precisa de pânico. Você tem alguma dúvida sobre o tema? Fica ligadinho aqui no programa Assunto do Dia, que daqui a pouquinho vamos trazer dicas e orientações para você, querido telespectador. Mas antes, venha participar conosco aqui do nosso programa. Você pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você está preocupado com o surto de febre amarela? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para o nosso convidado de hoje. Participe também através da internet,
facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage na internet. Você pode também acessar, deixar sua pergunta. Também envie essa pergunta através do nosso WhatsApp 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. E os centros de saúde receberam em todo o país 1.214 notificações. Pacientes com sintomas, mas que necessitam ainda de uma análise laboratorial para a detecção do vírus da febre amarela. Deste total que a gente mostrou agora, 103 casos eles foram descartados e 877 ainda estão em investigação. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema que vamos debater aqui no nosso programa, vamos entender mais com os nossos convidados. A princípio, com o nosso primeiro convidado que já está aqui no nosso estúdio, o George Dimec, diretor-geral de Controle de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado. George, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. A gente falando aí em febre amarela, muita gente com dúvidas. Em alguns casos tem gente em pânico também, sem saber muitas informações, porque 1980, né, quando o Ministério da Saúde passou a notificar esses dados nacionais, e de lá para cá parou um pouco se falar em febre amarela. 1980 a gente tem essa data, que foi quando teve ali um surto importante. O Ministério da Saúde, o governo federal passou a registrar os dados nacionais da doença. E voltando agora para a realidade, né? 2016 para 2017, muita coisa mudou durante esse tempo. Esse vírus, ele mudou muito a forma de se apresentar. Como é que a gente analisa hoje esse surto de febre amarela que atinge o nosso país? Na verdade, desde 1942, quando ocorreu o último caso de febre amarela urbana lá no Acre, esse vírus ele tem se mantido estável. O que tem variado nele é a extensão territorial por onde ele circula. Aí teve um surto em 2001 em Minas, que pegou aquela região, ficou mais na região ali de Minas Gerais. Em 2007 e 2008 houve um surto grande em extensão territorial, passou pelo centro-oeste todo, pelo sudeste, inclusive atingiu o Paraguai. E agora esse que novamente começou em Minas, afeta muito São Paulo e o Espírito Santo. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, mas a gente tem a informação de alguns casos suspeitos também no Nordeste, Sim. Na Bahia. Quando chega mais próximo à nossa realidade, né? Tá na Bahia, tá perto, é motivo para criar pânico, para ter preocupação a respeito da febre amarela, ou não precisa se preocupar bastante? Então, o pernambucano, hoje, o único risco que nós teríamos de ter um caso aqui seria um caso importado. E nas nossas cidades maiores, não tem os mosquitos que transmitem hoje a febre amarela, que é o Sabetes e o Hemagogus. São mosquitos de mata, certo? De área rural e mata. Nesses últimos surtos bem documentados, em que se investigou, esses que eu falei, de 2001, 2008 e agora atual, não teve sequer um caso que não fosse relacionado à zona rural ou à pessoa que vive em área silvestre. E não teve nenhum caso relacionado à Aedes. Todos são ligados ao Sabetes e ao Hemagogus. No caso, tem a febre amarela, né, silvestre, e tem a urbana. Essa urbana, o Aedes aegypti também pode transmitir, mas a gente deve ficar despreocupado também quanto ao Aedes aegypti. Essa forma urbana não é a que está cometendo no nosso país hoje? Então, esse é o grande alerta, porque assim, desde essa data que eu falei, 1942, que o Aedes não está vinculado a nenhum caso de febre amarela no Brasil. Que certo? bom, né? Então, a probabilidade de acontecer um caso, principalmente se aqui em Pernambuco, que seria um viajante que chegou, né, é muito baixa. A possibilidade existe, por isso que, diante de um caso de febre amarela em humanos ou em macacos, existe já uma medida de controle vetorial do Aedes, assim, vamos dizer assim, uma caçada ao Aedes. Se houver um caso em qualquer cidade, ou epizotia, que a gente chama, né, a doença de macacos, as ações de controle do Aedes vão ser colocadas com muita intensidade. Para o quê? Para diminuir esse risco de transmissão. Mas isso é apenas uma precaução. Por quê? Por vários motivos que se investiga competição entre os vírus e outros, não tem sido registrado historicamente nenhum caso vinculado a Aedes. Inclusive em cidades que têm a Aedes e que têm
febre amarela ao redor, feito Brasília e Goiânia, em 2008, houveram surtos muito intensos de febre amarela. São cidades que têm o Aedes, ou seja, a pressão da febre amarela, se o Aedes tivesse essa facilidade atualmente, teria acontecido essa urbanização, e não, ela se manteve na área de periurbana, rural ou silvestre. Vamos entender um pouco mais essa dinâmica da transmissão, né? A gente falou essa questão do macaco infectado, aí o mosquito vai, pica esse macaco e transmite para o homem. Como é que funciona, né, essa transmissão ali na prática? Como é essa dinâmica? Então, a vigilância de febre amarela, ela se dá vigilância de casos, que aqui para Recife, para Pernambuco, se um caso importado, ou um morador nosso que viajou para a área de transmissão, adoeceu e voltou, ou pela vigilância de macacos. Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: não hostilize macacos, não maltrate, não tente afastar. Eles têm um papel importantíssimo de sentinela. O que é isso? Quando a febre amarela entra no lugar, acontece uma grande mortandade de macacos. E essa mortandade precede qualquer caso humano. O macaco é mais sensível à febre amarela. Então, ele é uma vítima também. Ele é a primeira vítima da febre amarela quando ela circula no lugar. Esse macaco ele é útil para acender a luz amarela ou vermelha, que vai fazer as ações, por exemplo, de vacinação. Aí, no caso, o mosquito pica o macaco e depois transmite, esse mosquito infectado transmite para o homem a doença. É assim a dinâmica de transmissão? Homem, macaco, macaco. Qualquer um de nós pode transmitir em ambas direções. Então, não vai ser eliminando, por exemplo, os macacos do seu sítio ou da sua área onde você mora, que você vai afastar a febre amarela. Pelo contrário, o macaco ele é importante que ele antecede o caso humano e favorece as medidas antecipadas de prevenção. E no caso, por falar em prevenção, a doença pode ser evitada não tendo contato ali com os macacos, como você bem explicou agora. A vacinação também é uma forma de se prevenir contra a doença? Não, então, a vacinação é a única forma. A única forma. O contato com o macaco é liberado, não tem problema não. Tem restrições por outras doenças, assim, possibilidade de raiva, outras zoonoses, porque é bom assim, o animal silvestre no seu lugar, protegido, e o ser humano no seu lugar também, sem muita interface. Mas assim, a vacina é a única forma de prevenção, mas ela só deve ser tomada para quem vai viajar. Em Pernambuco, não tem risco de você adoecer de febre amarela. O acompanhamento, desde o mês passado, todos os municípios estão em alerta, tanto para casos humanos importados, quanto para alguma epizotia, que é o adoecimento desses macacos, que a gente chama de primatas não humanos, na linguagem tecnicamente da saúde, né? Então, assim, hoje o cidadão pode ficar tranquilo, ele não tem risco de adoecer aqui. Agora, quem vai para a área com risco de transmissão, né, que pega toda a região norte, a região centro-oeste, parte da sudeste, parte da sul, aí sim, tem uma lista no site do Ministério, no nosso site também tem uma lista de cidades, aí sim tomar a vacina 10 dias antes de viajar e aí está protegido. É bom sempre procurar informação, né? Porque sim, muita gente, diante de um surto, algo novo, né, para muitos, e muita gente fica fazendo aquele terrorismo todo. É preciso buscar informação, se vai viajar, toma a vacina, tem que ser 10 dias antes dessa viagem para poder ficar bem... 10 dias. Não adianta assim, 2 dias antes, não, tem 10 dias antes. E esses pacientes, né, essas pessoas que vão viajar, eles precisam apresentar algum documento para ter prioridade ali nessa fila para vacinação ou não necessariamente precisa disso? Então, na rotina, assim, a vacina febre amarela é uma vacina de rotina, não é por causa desse surto, sempre foi oferecida a quem vai viajar. Na rotina não era assim, não tinha esse pedido de comprovação. Agora o que acontece? Diante da má compreensão de muita gente que entra em pânico, aí se gerou uma crise em alguns lugares. Então, alguns lugares que tinham uma demanda, por exemplo, de 50 vacinas por semana, passaram a ter 1.000, ou seja, não é possível que aumentou de 50 para 1.000 viajantes. Então, alguns municípios, a partir daí, passaram a orientar a comprovação da viagem. Mas foi resposta ao aumento de demanda desnecessário. Até porque a vacina febre amarela, ela é uma vacina que tem alguns cuidados, tem algumas contraindicações de idade para gestante, para quem tem alergia a ovo. Então, a pessoa que vai lá, ela tem que ser avaliada também o status da pessoa, se ela tem ou não do perfil para tomar a vacina.
Aqui no nosso estado, como é que está a distribuição da vacina? Onde eu posso procurar? Seria um posto de saúde? Seria um hospital referência para poder fazer essa vacinação? Onde é que eu encontro essa vacina aqui em Pernambuco? Então, é a mesma lógica de toda a vacina. A pessoa procura o posto de saúde mais próximo. Essa organização é definida pelos municípios. E aí o município vai dizer qual é a referência no município ou na região da pessoa. No site da Secretaria, na verdade é o site chamado cievspe.com, que é vinculado à Secretaria, é cievspe.com, tem a lista de locais. A lista de locais que tem a vacinação que os municípios informaram para a gente e a gente divulga lá. Mas se não, a pessoa pode ir no posto que já iria e lá pergunta qual a referência. Se não for na cidade, é na região. Em relação à idade, a partir de que idade pode-se tomar essa vacina? Para a gente que não está em surto, 9 meses. A partir de 9 meses já pode... Em área de surto, vamos dizer assim, quem mora nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, aí é 6 meses. Então, esses estados que você acabou de falar, agora são os lugares, né, que continuam como áreas de risco. Então assim, que são 3 níveis. Assim, o risco acontece em toda a área com recomendação de vacina, que envolve aquelas regiões que a gente falou, região norte, centro-oeste, parte da sul e parte da sudeste. Agora, o surto casos confirmados estão centrados nesses 3 estados. Então, vamos dizer assim, é onde o vírus está em circulação ativa. A gente falou da Bahia, né? Isso. A Bahia... Casos suspeitos, né, na Bahia. Nós temos ainda casos suspeitos. A maioria é na área em que existe já o risco, porque a área de recomendação de vacina é histórica, assim, não é uma coisa desse surto, é uma coisa desde a década passada. E casos fora dessa área de recomendação, em outras cidades mais próximas a Pernambuco, mas que estão em investigação. Eles não ainda foram confirmados. E tem uma coisa que se avalia na febre amarela, que é o local provável de infecção. Ou seja, não é porque aquele município tem um caso suspeito que aquele município tem a transmissão. Não. Tem que ver onde foi que aquele paciente teve nos dias anteriores, né, ao adoecimento, aos sintomas. Tem que analisar tudo isso. Ele pode ter vindo da área de infecção. Então, ele reside no município X, mas o local provável de infecção dele foi realmente na área de transmissão. Então, não tem mudança de padrão. Certo? E um caso só importado, ele não é suficiente para provocar uma transmissão sustentada. Outro caso, a epidemia. Tem que ter uma densidade de doentes e principalmente desses mosquitos que não são identificados nas nossas áreas urbanas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre febre amarela. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta-feira para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no G1. Brasil confirma 195 casos de febre amarela, com 69 mortes. Segundo o novo boletim do Ministério da Saúde, divulgado semana passada, foram 1.048 notificações desde o início do surto de febre amarela. Deste número, foram confirmados 195 casos da doença e 69 mortes. Minas Gerais é o estado com maior número de casos suspeitos, 894, e 666 casos estão em investigação. O Espírito Santo é o segundo estado com maior número de casos notificados. No estado foram 111 notificações, com 18 casos confirmados. Ainda segundo o Ministério da Saúde, não há registro de febre amarela em zonas urbanas. A doença está nas regiões rurais, silvestres e de mata. E a orientação é que pessoas que residem nessas áreas ou vão viajar para esses locais recebam a dose da vacina contra a doença. A distribuição é de graça. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e desde já, para reforçar o nosso bate-papo, vou apresentar aqui o nosso segundo convidado, já está aqui no nosso estúdio. Queria dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Dr. Paulo Sérgio é infectologista
do Hospital das Clínicas e professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é pesquisador da Fiocruz. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, estamos distantes, né, de chegar aqui no nosso estado a febre amarela, mas corremos o risco, estamos ali também no alerta. É preciso acender o alerta, não negligenciar. Quem está em casa que não ouvia há muito tempo falar ali da febre amarela, como é que a gente pode meio que explicar para o nosso telespectador o que é a febre amarela e quais os sintomas? A febre amarela é uma doença que, nesse momento, nos assusta muito, porque é uma doença que a gente não vê ela, né? Não convive com essa doença, principalmente quem mora na região nordeste do país, como no caso de Pernambuco, há 80 anos que a gente não tem registro de febre amarela urbana, né? Os poucos casos que a gente teve aqui foram casos suspeitos que vieram em indivíduos que vieram de outros estados da região amazônica ou de outros países do continente africano. E como existe a possibilidade, né, da emergência da febre amarela urbana, como você falou bem, não tem até então nenhum caso notificado, e que nesse caso o vetor seria o Aedes aegypti, o mesmo vetor que transmite zika, chikungunya e dengue. Então o Ministério da Saúde, né, e a vigilância epidemiológica de todos os estados estão em alerta máximo porque de fato existe esse risco. E os sintomas, a maior parte dos indivíduos que desenvolvem febre amarela, eles vão ter um quadro leve, um quadro brando, desde não sentir nada, absolutamente nada, até sentir um quadro de febre, dor de cabeça, dor muscular, que dura ali 2, 3 dias, e pode perfeitamente confundir com outras doenças virais, inclusive com dengue, chikungunya e zika. Só uma parte dos casos, né, 20 a 30% dos casos, que serão os casos mais graves, né, em que os indivíduos realmente vão ter febre arrastada, febre elevada de até 7 dias, dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea, vômitos e uma coloração amareirada da pele, que é o que a gente chama de icterícia. Né? Até confunde muito com leptospirose, que a gente também é uma doença que a gente vê menos atualmente, e com hepatite vírus A. E para esses casos, todos esses casos graves, esses indivíduos precisam ser internados, né? Muitos deles precisam ser conduzidos dentro de uma unidade de terapia intensiva, e as estatísticas aí são desastrosas, né? Tem nos mostrado que desses casos notificados e confirmados nos 3 estados, que são Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, o Ministério da Saúde aponta a mortalidade de 33%, quase 34%. Então é muito alta. De cada 3 indivíduos que se internaram com essas formas graves, um indivíduo teve óbito, né? É assustador, né? Uma mortalidade comparável à mortalidade das formas graves de dengue hemorrágica, ou dengue grave, da doença meningocócica, que é uma doença também muito grave. Então, muito nos assusta. Mas é bom falar que, por enquanto, como foi dito já, né, todos os casos foram de febre amarela silvestre, né, indivíduos que entraram na área de mata, né, onde tem macacos infectados pelo vírus. Da infecção, né, do ser humano, até apresentar os sintomas ou não apresentar, que em alguns casos, como o senhor bem explicou agora, esse indivíduo pode não apresentar a princípio esses sintomas. Tem um período determinado, um tempo determinado da infecção até aparecer esses primeiros sinais? Eu posso ser infectado daqui a 1, 2 semanas que esses sintomas vão ser notáveis, doutor? Sim, isso varia muito da quantidade da carga viral, né? A quantidade que o inseto, né, o vetor, digamos assim, injetou de vírus no indivíduo, da condição imunológica do indivíduo. Mas, em média, né, é de 7 a 10 dias o período entre o indivíduo receber o vírus pelo inseto, pelo mosquito, até ele desenvolver os primeiros sintomas. O George, né, que é também o nosso convidado, ele é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado aqui de Pernambuco. Como é que está sendo trabalhada essa temática dentro da Secretaria? Os profissionais eles estão recebendo capacitações, treinamentos, orientações? Como é que está funcionando essa questão de conscientização sobre a febre amarela? Então, desde que a febre amarela voltou à cena aqui no estado de Pernambuco, pela ameaça de caso importado, ou pela possibilidade da epizootia, né, da transmissão entre os macacos, que tem se fortalecido a comunicação e o alerta para que as pessoas que vão sair daqui se vacinem, né, que vão para a área de recomendação de vacina, e os municípios, eles já temos um canal, um fluxo de notificação de epizootias. Inclusive, tivemos já 2 municípios de Pernambuco que notificaram epizootias
como se diz, a epizotia é a estratégia para a detecção da febre amarela. Essas epizotias não foram relacionadas à febre amarela, foram relacionadas a outras doenças. Os macacos, eles apresentam outros quadros clínicos e que a estratégia da epizotia é para prevenir a detecção, assim, detectar oportunamente. Então, já tivemos 2 notificações, ou seja, o que mostra que o sistema está ativo, e o alerta está sempre sendo reforçado a cada visita, a cada reunião com os municípios e as regionais de saúde. Tem algum exame específico para o diagnóstico da febre amarela ou é um diagnóstico clínico, doutor? Não, o diagnóstico é para fim de definição de caso de febre amarela, é obrigatório a presença, né, o Ministério da Saúde define um caso suspeito de febre amarela com a presença de febre, icterícia e mais um outro sintoma, que pode ser dor muscular, dor articular, dor de cabeça. Esse diagnóstico ele precisa e tem que ser confirmado. E aí a rede ela está preparada, né? Existem os laboratórios sentinelas, que no caso de Pernambuco é o LACEN. Então, qualquer indivíduo que seja um caso suspeito de febre amarela, estando ele na rede privada ou na rede pública, esse indivíduo vai ter sangue coletado, né, encaminhado para o laboratório central, que vai ter todo o aparato tecnológico para fazer esse diagnóstico. Se for um caso de óbito, né, alguém que evoluiu com a doença sugestiva de febre amarela e que tem evoluído com um óbito muito rápido. Então, o serviço de verificação de óbito, ele retira fragmento de tecido e manda esse tecido para que o laboratório central faça estudos para tentar identificar a presença do vírus. Do último boletim, né, que o Ministério da Saúde divulgou, na última segunda, tinha lá 1.214 notificações. Precisa ainda de confirmações para poder divulgar. Existe esse cuidado todo em confirmar para justamente não criar pânico na população. É mais ou menos assim, né? Existe esse cuidado, essa cautela ao divulgar tanto notificações como casos confirmados para evitar essa questão desse pânico, dessa procura exagerada pela vacina. Existe essa cautela, né, Jorge? Também porque é o seguinte, a definição do suspeito de febre amarela, ela é sensível. Como foi falado, nós temos assim, outras doenças que também entram nessa definição. Algumas hepatites, a leptospirose. Então, que é aquele paciente que fica com a icterícia, né, pele amarela, alguns quadros hemorrágicos, quadros febris. Então, ela é sensível exatamente para garantir que todos os casos eles estejam contidos, mas por ser sensível, muitos vão ser descartados. Então, é um cuidado de garantir que todo suspeito grave, né, que tem aqueles quadros assintomáticos ou oligossintomáticos, eles estejam detectados pelo sistema de saúde. Doutor Paulo, vamos ajudar quem está em casa também a entender um pouco mais dos sintomas da febre amarela. A gente vai mostrar aqui no nosso telão e eu vou pedir a sua ajuda, né, para falar um pouco mais dessa questão dos sintomas da febre amarela. Tem ali a fase inicial da doença. Nessa fase inicial, dores de cabeça. São dores intensas, doutor? Na fase inicial, numa forma mais leve, não é a dor de cabeça tão intensa. É uma febre com a dor de cabeça mais leve, diminuição do apetite, dor muscular, dor articular, e passaria aí tranquilamente como sendo uma doença viral, outra uma gripe, uma leptospirose sem icterícia. Tanto é que nas áreas onde está havendo a epidemia, há uma preocupação em rastrear, mesmo os indivíduos que não estejam naquele critério de ter que estar com icterícia amarela, com febre e icterícia. Né? Então, se é um paciente que tem febre e algum desses outros sintomas, mas mora numa área onde esteja acontecendo uma epidemia, os médicos e a vigilância epidemiológica vai atrás de ser um caso leve de febre amarela. Essa febre, né, é muito alta a febre, doutor? Para os casos leves, é uma febre em torno de 37,5, 38 até 39 graus. As dores musculares, principalmente nas costas. Habitualmente é uma dor muscular difusa, né? Comete várias cadeias musculares ao mesmo tempo. Esses aqui foram os sintomas, né, que apresentamos na fase inicial. Vamos aqui à próxima informação para você que está em casa nos acompanhando, a fase tóxica, né? Que fase tóxica é essa, doutor, que a gente poderia dizer para quem está em casa? Antes de falar dos sintomas, a gente fala dessa fase. Tem a fase inicial e a tóxica. Essa fase tóxica é uma fase de transição entre o momento que o vírus entra e está multiplicando ali muito, né, se distribuindo por diversos tecidos, uns mais do que outros, e começam a ver também a fase imunológica. Então, o seu corpo começa a produzir anticorpos para deter o vírus, e o somatório do vírus com a presença desses anticorpos
vai causar uma reação inflamatória que a gente chama multissistêmica. Então vai acometer os olhos, vai acometer sobretudo o fígado, baço, rins, né, os órgãos linfáticos. E aí, como é uma doença, a febre amarela, que acomete há uma hepatite, né, uma inflamação do fígado muito intensa, então esse indivíduo sangra. Então sangra pelo nariz, sangra pela boca, são sangramentos menores. E nos casos graves, que fazem até o paciente ir para uma UTI e até ter óbito, são sangramentos vultuosos, hemorragia digestiva, hemorragia do sistema nervoso central. A gente vai descrever para quem está em casa aqui, né? Essa febre, nessa fase, é uma febre alta, pele e os olhos amarelos, como a gente também já falou, né, doutor? Se eu quiser interromper, pode ficar à vontade para explicar para quem está em casa. Okay. Tem a questão do sangramento, como o senhor bem explicou, na boca, nariz, os olhos também, no estômago? Olhos, pode ter sangramento da mucosa dos olhos, da mucosa da boca, da mucosa do nariz. São sangramentos leves e que habitualmente não colocam em risco a vida do indivíduo. Os sangramentos do tubo digestivo, sim, são sangramentos mais acentuados e que podem, de fato, levar à morte. Esse sangramento do tubo digestivo, ele só é perceptível quando tem ali os vômitos, doutor? Nem sempre. Muitas vezes há vômitos sanguinolentos e às vezes, por exemplo, o estômago e o tubo digestivo inteiro está sangrando, o indivíduo não vomita, mas evacua sangue vivo ou sangue escuro, como se fosse pó de café. Aqui fala, né, dos órgãos que são afetados, como o senhor bem explicou, fígado e rins. Afetado a ponto de dar paralisia em um desses órgãos, doutor? Exatamente. Esses indivíduos que vão a óbito, eles fazem uma síndrome que a gente chama fígado-rim. Né? Então ele acomete o fígado de forma importante, a função do fígado, e acomete os rins. Então são indivíduos que vão para a UTI e precisam fazer hemodiálise ali durante vários dias para ter chance de haver recuperação. Dores abdominais e urina escura, né? Fecha, né, esse quadro da fase tóxica de sintomas da febre amarela. Qualquer desconfiança, né, qualquer coisa, é preciso procurar o quanto antes o especialista, procurar o médico, né, doutor? Isso vai fazer muita diferença no tratamento da febre amarela. Como é que é feito esse tratamento? A gente conseguiu agora entender um pouco mais sobre as fases da febre amarela, os sintomas, quando a pessoa apresenta um desse quadro, procura o hospital. Que tratamento essa pessoa vai receber? Como é que é esse contato com o paciente? Essa doença, né, a febre amarela, é mais uma doença viral, entre tantas, entre a maioria, que não há um tratamento específico para ela. O tratamento é um tratamento que a gente chama de suporte. Então a gente vai controlar as complicações que vão aparecer ao longo da evolução da doença. Então, provavelmente vai precisar de transfusão de sangue, transfusão de plasma, transfusão de plaquetas. Para a maioria desses graves precisam ir para a unidade de terapia intensiva, né, uma UTI, e são pacientes que vão demandar um internamento longo, prolongado, né, e uma integração grande de uma equipe multiprofissional para conseguir recuperar esse indivíduo. E o tempo de internamento e de tratamento também vai depender de cada indivíduo. De cada indivíduo, é muito particular. Uma coisa importante que eu queria falar, você falou questão de treinamento, a Secretaria Municipal do Recife, né, ela publicou de ontem para hoje um treinamento que ela está dando para toda a rede, né, do município de Recife, e nós, a Sociedade Brasileira de Infectologia, nós estamos trazendo na próxima segunda-feira uma médica especialista de Belo Horizonte que está ali vivendo, né, como eu digo, no olho do furacão, está bem na linha de frente desses casos graves dos pacientes que foram para a UTI, e aí vamos nos reunir a vigilância epidemiológica, a coordenadora estadual do programa de vacinas, né, vários médicos infectologistas, médicos que trabalham em UTI. Então é um evento para profissionais de saúde, para que a gente consiga entender o que é que eles têm conseguido fazer, né, para aqueles casos mais graves e que aqueles pacientes que têm conseguido ter uma evolução satisfatória, sem óbito. George, por que é importante, né, esse tipo de evento, essa troca de experiência entre os profissionais? Por que isso é importante para a saúde aqui do nosso estado como um todo? Então, apesar de não termos ainda nenhum caso notificado e a possibilidade de vir caso importado, mas esse indivíduo, quando se por acaso acontecer a detecção de um indivíduo aqui, ele vai ter que ter o melhor suporte possível. Ninguém sabe qual vai ser o caminho dele aqui dentro da rede. Então, quanto mais gente apropriada da forma do manejo clínico da febre amarela, maior chance desse indivíduo ou de outros suspeitos reverterem o quadro clínico, ou seja, assim, um
uma doença que não circula no nosso território, ela é perigosa para quem adoece pela própria falta de, às vezes, de informações básicas para a atenção a esse paciente. Então, daí é relevantíssimas as iniciativas de Recife e também de segunda-feira agora dos médicos para divulgar e disseminar essa informação. Muitas vezes, né, a falta de informação gera ali pânico na sociedade, né, doutor? Gera sim, gera sim. Assim, para a gente é mais uma doença, né, que não é nova, né, mas que para quase todos os médicos a gente não tem experiência com essa doença. Tem experiência com outras doenças muito parecidas, que tem evolução muito parecida com esta, que é o caso de leptospirose, de doença meningocócica, com dengue hemorrágica, né, que tem uma evolução muito parecida, mas com essa, especificamente, nós não temos experiência. E daí a importância, né, de trazer uma profissional que está vivendo ali o dia a dia desses casos, vai ser super importante. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre este tema? Manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, está disponível, você pode ligar, deixar sua dúvida. Manda também sua pergunta através do nosso WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre febre amarela e muita gente que está em casa tem dúvidas a respeito desse tema e usa ali a internet como fonte de pesquisa, como principal fonte de pesquisa, mas às vezes a gente encontra ali, principalmente nas redes sociais, alguns mitos a respeito da febre amarela. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai mostrar aqui no nosso telão alguns mitos e verdades e os nossos convidados vão nos ajudar a entender melhor sobre este tema. Vamos conferir o que diz aqui a primeira informação, mito ou verdade, que é preciso tomar a vacina contra a febre amarela a cada 10 anos. Mito ou verdade? Verdade. A OMS ela diz que uma vacina só é suficiente para proteger o indivíduo durante toda a vida. Mas o Ministério da Saúde, por precaução, ele sugere que se repita essa segunda dose após 10 anos. Por falar em vacina, né, já existe uma vacina, né, que essa que está sendo distribuída aqui na região metropolitana do Recife, também em todo o país, todo estado, em todo o país. Mas a Fiocruz está desenvolvendo uma nova vacina. Que vacina seria essa? E qual a diferença, né, da anterior para essa nova que está em fase de estudo ainda? Alguns pesquisadores da Fiocruz daqui de Recife, eles já patentearam, né, uma pesquisa de uma vacina na fase bem inicial. É uma vacina que a gente chama subunitária. Ela utiliza proteínas específicas do vírus da febre amarela. E se essa vacina ela for à frente, né, houver a oportunidade de testá-la em humanos para avaliar eficácia e segurança, é uma vacina que poderá ser utilizada em indivíduos imunodeprimidos, por exemplo, um paciente que tem HIV/AIDS, que esteja tomando quimioterapia, as gestantes, né, as lactentes, elas não podem tomar a vacina que se utiliza atual, porque é uma vacina de vírus atenuado, o vírus está presente na vacina. E essa vacina que a febre amarela se propõe a patentear, né, é uma vacina que vai ser possível utilizar nessa população que eu falei. Está em que estágio? Já foi testada também? Em seres humanos ainda não? Não, ela foi testada inicialmente em cobaias, né? E aguarda-se aí que alguma entidade de fomento à pesquisa possa patrocinar para que essa vacina ela possa seguir todos os trâmites legais, né, dos órgãos que regulamentam as vacinas para que ela possa ir à frente. É algo a curto, médio ou longo prazo? Em média, uma vacina pode levar até 5 a 10 anos para que ela consiga ser aprovada. Ok. Ótimas informações. Agora a gente vai seguir aqui com o quadro Mitos e Verdades. Olha só, a próxima informação diz o seguinte: grávidas e mulheres que estão amamentando, elas não devem se vacinar? Mito ou verdade? É verdade. Assim, a grávida, como foi falado, é um vírus. Ele é vivo, atenuado. Então, não só elas, mas outras pessoas, idosos, imunodeprimidos, pessoas com alergia a ovo, pessoas que tomaram a vacina tríplice há menos de um mês. E algumas categorias, elas devem ser avaliadas antes de tomar a vacina.
algumas são contraindicadas e outras precisam fazer essa avaliação antes de tomar a vacina. Doutor, uma pergunta, né? Em relação a essa questão, a grande parte das vacinas, quem tem alergia ao ovo não pode se imunizar. Por quê, né? Por que isso acontece ali no dia a dia? Para a gente tirar essa curiosidade de quem está em casa, que a gente ouve muito falar em determinadas vacinas, quem tem alergia a ovo não pode tomar aquela vacina, é contraindicada. Porque algumas vacinas, sobretudo as vacinas de vírus vivos, né, vírus atenuados, elas são feitas dentro, incubadas, né, ou são produzidas em ovo de galinha. Então, se o indivíduo tiver alergia a ovo de galinha, ao se expor à vacina, ela poderá fazer um quadro alérgico. Mas é interessante comentar o seguinte, quando eu estou dando, vou falar de vacina em alguma plateia, eu sempre pergunto, né, quem aqui tem alergia a ovo de galinha? E a média é ninguém levantar o dedo. Ou seja, é um tipo de reação, é uma alergia alimentar que é infrequente, né, mas que, claro, quando se vai dar uma vacina que foi produzida em ovo, tem que se perguntar ao indivíduo. Mas, ainda assim, os casos de alergia graves, eles são raros, são raridade. E para esses casos, nós recomendamos que o indivíduo vá até o CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais que fica no Hospital Oswaldo Cruz, e lá vai ter uma equipe especializada e material, né, medicamentos necessários para que esses indivíduos possam tomar a vacina com segurança. E para a maioria dos outros casos que tem alergia a ovo de galinha, que são casos leves, a gente pode indicar a vacina com segurança, não há problema. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade que mesmo tendo tomado ali as 2 doses, eu tenho risco de pegar a febre amarela? Mito ou verdade? Tomando 2 doses ali da vacina, corre esse risco? Para qualquer vacina existe, né? Porque não existe vacina 100% eficaz. Mas esta vacina especificamente, ela tem uma eficácia muito elevada. Fala assim até 98%, ou seja, a cada 100 pessoas que deviam tomar a vacina, 98, né, vão estar protegidas da febre amarela. Então, que se espera que quem tome a vacina e faça esse reforço esteja protegido. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? Quanto mais doses tomar, mais imunizado eu fico. Mito ou verdade? Mito. Inclusive, a orientação do Ministério é que não se tome antes dos prazos de 10 anos. Isso aumenta muito o risco de reações adversas, de complicações pela vacina. Ok, próxima informação. Outra tela aqui para a gente descobrir mito ou verdade que se eu não moro ali em área onde há recomendação de vacina, não preciso receber a dose. Mito ou verdade? Verdade. Só deve se vacinar quem mora na área de recomendação de vacina. O nome da própria classificação do Ministério já diz. Os outros casos é quem viaja para essa área com recomendação de vacina, mas quem não está, nem vai passar por nenhuma das áreas, não tem problema. Não precisa ficar desesperado, né? Não. Pode ficar tranquilo. Ok, próxima informação, mito ou verdade? Existem ali 2 tipos de febre amarela, mito ou verdade? Quem ligou a televisão agora não pegou o início, né? O início do programa teve essa explicação. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Estamos no quadro Mitos e Verdades a respeito da febre amarela. É verdade ou é mito que existem 2 tipos de febre amarela? A febre amarela é a mesma. O que muda é o vetor. Então tem o vetor urbano, como foi falado, desde 1942 não circula no Brasil a febre amarela urbana. E o vetor silvestre, que é aqueles mosquitos sabetes e hemagogos, que é o responsável por esses surtos que tem acontecido agora em 2017 e nos últimos anos da década passada. Ok, próxima informação para saber aqui se trata de um mito ou verdade. Uma pessoa pode transmitir febre amarela para outra pessoa? Mito ou verdade? Quem transmite a febre amarela é o vetor, o mosquito vetor, no caso, como foi falado aqui, né? O mosquito da área silvestre, na floresta, e um outro mosquito na área urbana. Agora, isso pode acontecer em nível laboratorial, em nível hospitalar, em forma de acidente, né? Então, é alguém que está dentro de um laboratório manipulando um vírus de febre amarela que foi colocado numa cobaia, num rato, e ela acidentalmente inocula o sangue na sua pele, ela pode adquirir febre amarela. Assim como também alguém que está atendendo alguém com febre amarela e que se acidenta com aquele material
né, uma agulha contaminada, uma lâmina de bisturi, é possível acontecer sim. Ok, vamos agora à próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou verdade que a febre amarela urbana ela é transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti. Mito ou verdade? A urbana ela é transmitida pelo Aedes aegypti. Agora, como foi dito, o Aedes aegypti, no período, não recente, mas dos últimos 80 anos, inclusive considerando cidades em que você tem o Aedes aegypti em alta prevalência e que foram, vamos dizer assim, tiveram um importante surto de febre amarela, como Brasília, como Goiânia, elas não tiveram essa introdução. Então, por várias hipóteses que vêm sendo estudadas pelos pesquisadores, ele aparentemente ele não está tendo a mesma competência que tem em 42 e antes para transmitir a febre amarela. A possibilidade se mantém, por isso a medida diante de qualquer caso de febre amarela num lugar, você fazer todas as ações em grande intensidade de combate ao Aedes. Mas o relato histórico mostra que ele não tem tido competência nas últimas décadas. Pense no mosquito para dar trabalho, né, doutor? Não, deixa eu até um momento assim de descontração, né? Que eu vi um pesquisador do Rio de Janeiro falando, né? É assim do impacto pior do que Al-Qaeda ou Estado Islâmico. É um bioterrorista, porque ele carrega o vírus do Aedes aegypti, chikungunya, zika e ele agora tem a possibilidade de transmitir o febre amarela. É um bioterrorista esse Aedes aegypti. Meu Deus do céu, vamos se empenhar aí, né, para erradicar o Aedes aegypti. Você que está em casa também não só pode cobrar do poder público, mas você também deve fazer sua parte, né? Evite estar sempre acumulando água parada, né, doutor? Quais outras recomendações a gente poderia falar agora, no geral, a respeito do Aedes aegypti? O George ou o doutor Paulo também pode nos ajudar, porque a gente não pode só cobrar do poder público, temos que fazer a nossa parte. Então, sem a mobilização social, não existe um controle efetivo do Aedes aegypti. Os determinantes, as possibilidades de condições favoráveis para ele se reproduzir são tantas. O exemplo clássico é a tampinha de garrafa, que sem um engajamento de cada um de nós como cidadão, é muito difícil de controlar. Então, controle de pneus, controle de latas, inservíveis. E o mais importante aqui na região Nordeste tem sido a forma que a gente guarda água em casa. Então, 80% das casas, dos lugares em que teve epidemia relacionada de arboviroses ligadas ao Aedes aegypti, tinha alguém na região condicionando água de forma errada, sem tampar direito, sem lavar, porque o ovo do Aedes pode ficar um tempão. Inclusive, a fêmea já nasce, o Aedes novinho já nasce infectado, que a mãe passa para o filho. Então, é um mosquito muito competente, qualquer chance que ele tem, ele se reproduz. Daí, a gente sempre mantém o alerta, mesmo nas fases em que a gente não tenha as epidemias. É de eterno durante toda a nossa vida. E cobrando agora do poder público também, essas áreas com pouco saneamento básico também ajuda, né, na proliferação aí do Aedes aegypti, né, doutor? Sim, as duas coisas, né? O poder público tem que fazer a parte dele, né, ter medidas, empreender medidas que não vão conseguir efetivar em curto prazo nem médio, né, que é melhorar a questão de esgotamento, de saneamento básico, distribuição de água de forma regular para as pessoas e cada um fazer a sua parte, aquilo que o Ministério da Saúde recomenda, né, que cada um pare ao menos ali 15, 20 minutinhos durante a semana e faça uma revisão na sua casa, no entorno da sua casa, né? Eu já vi até uma pesquisadora falando que ela trabalha lá na Fiocruz com entomologia com inseto e foi no banheiro da secretária dela e encontrou lá uma frestazinha e tinha lá, né, um criadourozinho de Aedes. Quer dizer, uma pessoa, né, que trabalha com aquilo, tem a informação, mas não tinha o cuidado de inspecionar o imóvel dela. Ok. Dado o recado para quem está em casa nos acompanhando, vamos seguir agora descobrindo aqui mais mitos e verdades a respeito da febre amarela. Olha só o que diz essa informação. Um macaco doente com febre amarela ele pode transmitir a doença para pessoas? Mito ou verdade? É verdade, mas tem que ter cautela. Tanto as pessoas transmitem entre si, como quando a gente falou o macaco para as pessoas e o macaco entre si. E que esse macaco, as pessoas não podem ver esse macaco como uma ameaça. Eles têm que ver esse macaco como um alerta, como um sentinela, que vai mostrar que a febre amarela está circulando ali. Então, quando você faz alguma forma de afastar ou até sacrificar os macacos que estão ao seu redor, você perde a chance de saber que aquele vírus está circulando. Você nunca vai
eliminar todos os macacos, mas você vai perder a chance daquele macaco ter sido o que vai avisar o setor saúde para tomar medidas mais precoces e proteger o cidadão, né? Ele é um termômetro. Termômetro que o vírus está circulando. Por falar em termômetro, né? A gente pesquisando, a gente usa também a internet como fonte de pesquisa, procura ali informações a respeito do tema e teve uma citação que eu não recordo agora quem é que fez essa citação, mas ali dizia que estamos numa bomba relógio, em meio a bomba relógio. Vocês concordam com essa informação? A qualquer momento esse surto pode se expandir cada vez mais e estourar um problema mais grave de saúde aqui no nosso país, falando de febre amarela? É relativo. Na verdade, o surto de 2008, ele foi muito mais amplo. Ele afetou, além dessa região que está sendo afetada hoje, ele chegou a pegar quase todo o centro-oeste, foi para o Mato Grosso do Sul, foi até o Paraguai. O que se fala da bomba relógio, muitos alertam, é da possibilidade de reurbanização da febre amarela. Como dizer, apesar, considerando a série histórica, da probabilidade ser baixa hoje, né, os seres vivos estão em constante evolução. A possibilidade existe. Para isso é que, diante de qualquer caso de febre amarela, mesmo sem relato de casos ligados ao AIDS nos últimos 80 anos, existe uma série de medidas para o controle do AIDS nessa região com intensidade. Então, assim, onde quer que ele aconteça, seja área de transmissão ou não, vamos dizer assim, uma operação padrão de eliminar o AIDS naquela região ali, como precaução. Ok, doutor e é desarmar a bomba relógio, né? Também. Eu fico um pouco preocupado com a questão não sei em que contexto, nessa época no surto de uma década atrás, né? Em que contexto de época do ano foi. Mas agora, com esse surto que tem acontecido nesses 3 estados da região sudeste, em época de carnaval, né? Então vai ter ali uma parcela grande de pessoas com febre amarela na forma leve ou na forma assintomática e que possivelmente vão se deslocar de Minas Gerais, do Espírito Santo e vão para o Rio de Janeiro, vão vir para Recife, para Olinda, e realmente me preocupa muito esse deslocamento, né, com uma possibilidade de inserir o vírus dentro do contexto urbano. Ok, vamos agora à próxima informação, vamos descobrir aqui, mito ou verdade, que a febre é o principal sintoma ali da febre amarela. Mito ou verdade? Verdade, é o sintoma, digamos assim, sentinela, né? O principal sintoma que faz o médico associar ele a outros para pensar nessa possibilidade de febre amarela, correto. Próxima informação, mito ou verdade, para encerrar aqui esse quadro e a gente ficar aqui bem informado. A pessoa fica ali com a pele amarelada, por isso febre amarela? É isso na prática? É verdade, a maioria, mais de 50%, 60%, 70%, vai ter febre, vai ficar com a pele e os olhos amarelados, igual a um quadro de hepatite, que a gente vê aquela criança ali com 10 anos, 12 anos, com hepatite, muito parecido. Ok, vou pedir licença aqui agora aos nossos convidados. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, manda para a gente, 3424-1977, linha interativa, está disponível. Aproveite a oportunidade com 2 profissionais experientes aqui e tire sua dúvida a respeito da febre amarela. Manda também essa dúvida através do 99418-1206, é o nosso WhatsApp. Acesse o WhatsApp, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão. Olha só, 8 vagas para copeiro, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 941 é o salário. São 8 vagas para copeiro. Vamos à próxima oportunidade, vamos conferir juntos agora. Uma vaga para supervisor administrativo, exigência superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. Uma vaga para supervisor administrativo. Vamos agora a mais oportunidades. Agora temos 10 vagas para costureira em geral.
Exigência, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário, 10 vagas para costureira em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? As vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir com o programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, deixou sua pergunta, preste atenção que vamos repassar agora para os nossos convidados de hoje. A primeira pergunta é da Maria Aparecida. Ela que é de Rio Doce, Olinda, ela quer saber o que é icterícia. O que seria isso? Icterícia é a presença de bilirrubina no sangue e aí o indivíduo fica com a pele e com os olhos com a coloração amarelada, da cor de uma laranja, de um mamão, e que pode estar presente em caso de hepatite e febre amarela. A dúvida, né, da Maria Aparecida foi por conta que a gente falou no início do programa ali nos sintomas, né, doutor? Muito falou ali da icterícia, gerou essa curiosidade, a dúvida está respondida. Vamos agora a mais uma pergunta, outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa, Jair Albertin, Jordão Alto. A dúvida dele é a seguinte: a alimentação pode influenciar na causa da febre amarela? Uma boa alimentação, alimentação saudável influencia numa boa condição de vida, né? Uma vida saudável, mas não necessariamente vai aumentar ou diminuir o risco de o indivíduo contrair febre amarela. Pode aumentar a imunidade, né? O organismo fica mais protegido. Seria mais ou menos assim, né? Não vai ter uma interferência uma correlação tão direta, não. Ok, vamos agora a mais uma pergunta. Temos aqui outra dúvida. Essa foi do Jair Albertin, agora da Marta Caroline de Camaragibe. Ele quer saber o seguinte: os sintomas, eles são os mesmos para as crianças e adultos? Os sintomas são os mesmos para crianças e adultos, mas quase sempre, essas doenças virais, elas são muito mais graves nos extremos de vida. Então, crianças e idosos costumam evoluir com maior gravidade. Pois bem, essas aqui foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. A gente vai seguir aqui com mais perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp, 99418-1206. É o nosso WhatsApp, você pode acessar aí, deixar sua pergunta. Vamos repassar aqui para os nossos convidados. Tem alguma pergunta sobre febre amarela? Manda para a gente, essa dúvida vai ser repassada logo após aqui o celular voltar ao WhatsApp, né? Você que está em casa pode mandar a sua dúvida, lembrando que são mensagens de texto. Muita gente fica ligando aqui, mas a ligação a gente não pode receber e atrapalha um pouquinho a gente aqui, mas vamos seguir com essas dúvidas. Vamos lá verificar aqui a próxima pergunta, a dúvida, vamos ver quem se identificou. Olha só, está abrindo aqui. Bom dia, gostaria de saber quais as prevenções e tratamentos para combater a febre amarela. Meio que um resumo do que a gente já conversou, né, doutor Paulo? A pessoa não se identificou, mas tem essa dúvida de questão de prevenção e tratamento. Os fármacos utilizados, a gente pode dizer na televisão, doutor? A prevenção é fazer a vacina a partir de 9 meses de vida para aqueles indivíduos que moram em área de risco ou que vão se deslocar para a área de risco. A prevenção se passa por isso. Tratamento, não existe tratamento. Tratamento é um tratamento de apoio de acordo com a evolução do quadro clínico. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que mora em Jaboatão dos Guararapes, tem 39 anos, o filho dela tem 9 anos. Ele pode tomar já essa vacina? Com essa idade, ele pode? Se ele não tiver nenhuma das condições de contraindicação, se ele estiver saudável, sim. A partir dos 9 meses já pode tomar. Ok, temos outra participação. Marcelo, ele quer saber o seguinte, ele disse que tem mastoidopatia crônica. Pode tomar a vacina? Mastoidopatia. Eu desconheço. Às vezes é o corretor ortográfico, né, que tem uma mudança ali, mas a gente vai pedir se o Marcelo Feitosa estiver nos acompanhando, pode refazer essa pergunta, colocar o que é que ele tem, né? Porque às vezes o corretor tem essa alteração, né, essa mudança. Mas a gente reforça as contraindicações da vacina. E quem tiver em dúvida
teve alguma enfermidade que se pode ou não estar na lista de contraindicações da vacina ou recomendações de uma vacinação, vamos dizer, observada, né? Vai no posto de saúde, ele orienta onde é o lugar, tem o CRI, né, que já foi citado aqui, que é um lugar de referência para esses casos. Ok, temos mais outra pergunta que chegou através da linha interativa. Lucas Daniel, ele que mora no bairro do Cordeiro. A pergunta dele é a seguinte: a febre amarela, ela pode ser transmitida através de toalha, talheres ou qualquer outro tipo de objeto pessoal? Não, só quem transmite a febre amarela é o vetor, o inseto, ou transfusão de sangue, que muito raramente vai acontecer, mas um sangue que esteja infectado pelo vírus, né? Mas os sangues são testados, os hemocentros têm esses cuidados há muitos anos, ou doação de órgãos, né? De tecidos e órgãos, quando aquele indivíduo que morreu de febre amarela, mas isso também não acontece, porque esses tecidos são examinados, mas o grosso mesmo das situações são através da picada do inseto, do mosquito. Ok, outra participação aqui, Bárbara Silva, ela quer saber o que deve ser feito ao apresentar ali os sintomas da febre amarela. Se ela notou ali algum sintoma, algum parente, o que é que ela deve fazer? Procurar ajuda médica. Procurar a unidade básica de saúde, né? E se for um caso mais urgencial, que não tem uma unidade básica de saúde próxima de casa naquele momento, vai para uma UPA. Temos aqui outra participação. A pessoa quer saber qual é o papel do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde no combate da febre amarela. E eu já acrescento aqui essa dúvida e também qual o papel da Secretaria lá, né? Você é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Quais os papéis desses órgãos que a gente citou aqui? A referida Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, ela é responsável pela coordenação nacional né, da febre amarela. Então, o programa que cria as diretrizes, que promove a compra das vacinas e que toda a dinâmica de vigilância e controle e profilaxia, ela é coordenada pela SVS. Então, tanto que o site do Ministério, quando você procura o site da SVS, é que estão as principais e mais atualizadas diretrizes da febre amarela. Eles também que definem, claro, com parceria de pesquisadores, parceria dos serviços locais, a evolução da área de risco, da área de recomendação de vacina a partir de evidências de epizootias e de casos humanos. Ok, temos a participação aqui do Carlos. Ele diz, a pergunta dele é a seguinte: para quem perdeu o cartão de vacina e não tem conhecimento da própria situação vacinal, qual a orientação? Quando chegar no posto de saúde, né, na sala de vacina, a vacinadora vai refazer todas as vacinas pertinentes para a faixa etária desse indivíduo. Porque indivíduo que perdeu o cartão e que não tem memória para as vacinas que foram realizadas, a gente considera como essas vacinas não tendo sido executadas. Então vai refazê-las, mas de forma apropriada para aquela faixa etária. E se essa vacina for tomada antes dos 10 anos, né, que é o recomendável, não tem nenhum problema nisso, não? Então, primeiro uma coisa, a febre amarela é uma vacina muito utilizada para viajantes. Então, se essa pessoa já fez alguma viagem internacional, no site, se ela for na Anvisa, essa informação está registrada no cartão internacional de vacina. Ele pode recuperar essa informação, por exemplo, no aeroporto tem uma unidade da Anvisa que resgata isso, certo? A recomendação é evitar essa vacina com menos de 10 anos e é bom que a pessoa se lembre ou não, pelo menos a febre amarela é isso. Diante de uma ausência, é muito menor o risco da vacina do que da doença. Então, parece que a letalidade da doença é 22 vezes maior do que o risco de reação adversa da vacina. Então, na dúvida entre vacina e doença, é melhor se vacinar. Ok. A próxima dúvida aqui é da Sônia, de Maranguape 2. Ela diz o seguinte: vou viajar para Fortaleza, preciso tomar a vacina? Ela agradece. Não há recomendação no momento do Ministério da Saúde de vacinação para o estado do Ceará. No caso da Bahia, tem essa recomendação, porque tem alguns casos suspeitos lá, né? Algumas cidades da Bahia. Tem uma lista no site da Secretaria de Vigilância e Saúde que diz quais cidades da Bahia têm essa recomendação. Coisa que eu queria frisar, né, que foi falado aqui, é que, de uma forma geral, o risco de um efeito adverso de uma vacina, ele é infinitamente menor do que o risco de você adquirir a doença e morrer por ela, sempre. Agora, quando a gente fala da vacina de febre amarela numa área que não tem febre amarela, então a gente não deve correr esse risco, né? Porque eu estou numa área que não tem caso de febre amarela, a região metropolitana de Recife, então não faz nenhum sentido eu tomar
uma vacina que tem evento adverso. São poucos e pouco ocasionais, mas existem. Então, são coisas diferentes. A cada 400 mil doses, se espera uma reação que é chamada reação viscerotrópica, que parece que é a reação mais grave da vacina de febre amarela. Ou seja, por isso também essa cautela do Ministério de onde não tem a necessidade, não se tomar essa vacina. Temos aqui a pergunta da Ellen, ela quer saber se a vacina é segura. Muitas dúvidas a respeito da vacina, né? Essa vacina é segura? Não existe vacina segura, nenhuma delas é segura, né? Mas as vacinas de vírus atenuados, elas trazem um pouco mais de risco para indivíduos, populações específicas, que já foram falados aqui, como os pacientes imunodeprimidos, transplantados, os pacientes que estão recebendo quimioterapia, os idosos, crianças menores do que 6 meses. Então tem que se ou não se faz, ou se faz com mais cautela, né? Mas eu não vou tomar uma vacina para uma situação que não está indicada. Como falo aqui, o risco desse vírus vacinal, ele se disseminar no indivíduo e fazer uma forma grave é de 1 para 400 mil. É raro 1 para 400 mil, mas eu não quero correr o risco de ser 1 em 400 mil. Então é mais ou menos assim que funciona. Pode ficar à vontade, acho que é complementar. E o que eu reforçando, agora o risco de adoecer na área de recomendação de vacina é bem maior do que o dessa reação vacinal. Então, ninguém nunca deve deixar de se vacinar se houver essa indicação. 2, já está bem descrito os grupos que têm essa possibilidade maior, essa contraindicação. Então, só é seguir as regras que tudo vai dar certo. E se existem dúvidas, procure o serviço que ele vai orientar se você tem recomendação ou não e as medidas de cautela para essa vacina quando ela precisa ser tomada, né? Temos aqui outra participação em relação aos turistas. Os turistas que estão chegando ao Brasil, eles estão sendo orientados, estão sendo também imunizados? Vocês têm essa informação, dessa preocupação também? Então, a vacina da febre amarela, historicamente, ela é uma vacina que tem, pela OMS, Organização Mundial de Saúde e Pan-Americana de Saúde, uma comunicação muito boa para viajantes. Inclusive, vários países exigem do próprio viajante que vai a vacinação para quando ele volte, para que não tenha casos lá. Assim, países vizinhos nossos têm condições de transmissão de febre amarela também, e da África e outros. Então, assim, ela é bem cobrada, por isso que a Anvisa tem aquele certificado internacional de vacina, nos países estrangeiros. Ou seja, onde há risco de transmissão de febre amarela em outros países, entende-se, como também acontece na região norte, centro-oeste e nordeste, que essa política de imunização ela aconteça. O que nós temos que ver agora é o pernambucano que vai para esses outros países. Tem gente que trabalha na África, tem gente que vai para regiões da Ásia, tem gente que vai para nossa outra região do país, que vai vacinado. Ou seja, residente de Recife, vai vacinado e volta e ser trazido de volta. E quem vem, desde 2005, a recomendação do Regulamento Sanitário Internacional é que você não barre ninguém no Brasil por causa de vacina. E aí a detecção se acontece aqui. Então, manter o sistema alerta para os sinais e sintomas da febre amarela, principalmente os casos graves são mais evidentes, para a detecção oportuna e aí tomar das medidas imediatas na medida que eles apareçam. Temos aqui uma participação da Carla de Paulista. Ela quer saber que época do ano essa doença ela é mais comumente registrada. É uma doença sazonal? Então, o surto de 2008, assim, se observa mais entre final de novembro até um pouquinho depois do carnaval. Agora, o surto de 2008, ele foi andando, ele demorou 1 ano e meio. Então, na região onde ele acontece, região centro-oeste, sul e sudeste, nos meses a partir de maio fica muito frio, né? O que diminui a capacidade do mosquito até ter densidade suficiente para se manter. Mas o surto de 2008 foi 1 ano e meio. Então, assim, intensidade maior de novembro a março, diminuição do risco nesses outros meses, mas não ausência. Então, não justifica não vacinar nesses meses também. No início do programa, a gente trouxe a informação, né, que aqui no país são 234 casos confirmados de febre amarela e 79 mortes confirmadas também. É um número alto, né, doutor Paulo? Assustador. Como eu falei lá no início, né, a mortalidade só comparável a formas graves de dengue grave, né, as formas hemorrágicas graves, a doença meningocócica, que é uma doença bacteriana assustadora também,
Então, é uma taxa de letalidade, de mortalidade muito alta e assustadora, realmente. Claro que isso aí, essa estatística foi feita em cima de casos graves, né? Porque os casos leves, eles ou não foram diagnosticados ou nem chegaram ao serviço de saúde. Então, óbvio que dá uma letalidade, uma taxa de mortalidade distorcida. Ele se torna mais absurdo porque são pessoas que vivem na área de recomendação de vacina, ou seja, todos deviam estar vacinados. Agora, quando você vai lá próximo deles, quem são eles? São caçadores que dormem na área silvestre, são agricultores que moram na área rural silvestre. Então, são pessoas sem acesso, às vezes, ao serviço de saúde. Daí a importância que os nossos serviços aqui de Pernambuco, nesse cenário de qualquer doença imunoprevenível, também garantam a cobertura necessária. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa, está preocupado com o surto de febre amarela? Olha só, 45% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 55% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Também queria agradecer aos nossos convidados. Primeiro, Dr. Paulo Sérgio, infectologista do Hospital das Clínicas, professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE e pesquisador também da Fiocruz. Doutor, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e queria alertar a população que tenha calma, né? Não procurem tomar a vacina de febre amarela neste cenário onde não há indicação para quem mora aqui em Pernambuco e em Recife. Apenas aquelas pessoas que vão se deslocar para áreas de risco, essas sim, devem procurar os postos de saúde e fazerem a vacina ao menos 10 a 14 dias antes do deslocamento. Muito obrigado, doutor Paulo. Também queria agradecer ao George Dimec, ele que é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. George, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. O espaço está aberto agora para o último recado, considerações finais, fique à vontade. Então, é que toda a população e serviços fiquem, em complemento à recomendação do Dr. Paulo, fiquem atentas ao adoecimento ou morte de macacos, de primatas. Não hostilize os animais, mas notifique imediatamente o serviço municipal diante da ocorrência deles. Então, normalmente a febre amarela é precedida não por 1 ou 2 macacos, mas uma mortandade maior, e que notifique o mais rápido possível o serviço local, que vai avisar a secretaria e aí se fazer toda a investigação. Da mesma forma, vamos receber muitos viajantes agora no Carnaval, que os serviços estejam sensíveis, principalmente esses pacientes com quadro de icterícia, né? Pele e olhos amarelos, hemorragias e febre, ou outros sintomas que foram falados aqui, para que notifique com a maior brevidade possível. Só assim a gente consegue evitar a circulação do vírus aqui e prevenir casos em pernambucanos. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Temos aqui uma participação através da nossa fanpage, Evânia Pimentel. Ela diz que está assistindo o programa através da internet. Hoje é um dia especial, ela diz que a sobrinha Pamela Rafaela está fazendo aniversário. Em nome aqui de todos do assunto do dia, deixamos aí um feliz aniversário para Pamela Rafaela. Por falar em aniversário, em data especial, também tem um recado aqui especial. Hoje, né, é também aniversário de casamento. Aniversário de casamento é um momento muito especial para os casais, pois é nele que o relacionamento, né, que eles relembram ali o dia em que escolheram viver juntos para o resto de suas vidas. E a Rede Brasil vai abrir esse espaço agora para fazer um momento especial, parabenizar o pastor Ailton José Alves e a irmã Judite Alves pelos 42 anos de vida conjugal, de uma feliz vida conjugal. Está aqui a foto, pastor Ailton, também da irmã Judite. Em nome de toda a equipe aqui do Assunto do Dia e da Rede Brasil de Comunicação, queremos dar parabéns aqui pelos 42 anos de vida conjugal a esse casal que serve muito de exemplo para todos nós. E com esse recado, com esse feliz aniversário de casamento, né, para esse casal especial, a gente encerra esta edição do programa Assunto do Dia. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!